A palavra de hoje se chama descontamine a sua fé. Diz aí para quem está do teu lado, descontamine a sua fé. A nossa fé, ela pode ser contaminada. A nossa fé, ela pode estar manchada por algumas coisas, como eu estava falando há pouco da obediência. Uma obediência parcial contamina a bênção. Uma fé parcial contamina o agir de Deus nas nossas vidas. Então a palavra de hoje se chama descontamine a sua fé. Porque a fé é o atributo fundamental da nossa relação com Deus. A Bíblia fala assim, o justo viverá pela fé. O Evangelho, ele vem através da fé em Jesus como Senhor. E essa justiça de Deus, do princípio ao fim, é pela fé. A gente caminha de fé em fé, de glória em glória. Jesus falava, seja feito conforme a sua fé. Então, o tempo todo, a palavra de Deus está exaltando que a fé, ela é uma ferramenta fundamental para a nossa vida com Deus. Em Hebreus nos define fé. Diz assim que a fé, em Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que esperamos e a prova da coisa que nós não vemos. A fé, então, ela nos faz ver o que os olhos não podem ver. A fé nos faz ver o invisível. A fé nos faz ser convictos de esperanças que nós temos. Convictos de propósitos, convictos de sonhos que Deus colocou em nosso coração. Em Filipenses 2:13, a Bíblia fala que Deus, ele é quem causa dentro de nós o querer e o realizar. Deus faz dentro de nós o querer e o realizar. Então Deus não faz só o realizar. Deus gera em nós, quando buscamos a Ele e oramos, esperanças. Deus gera em nós imagens de futuro. Deus gera em nós propósitos. Então quando a gente vive pela fé, a gente começa a receber de Deus projetos, propósitos, esperanças, coisas que vão ser desejos da nossa vida, coisas que vão ser o nosso querer. Então não é que a Bíblia promete que Deus vai fazer todas as nossas vontades. Não, não é isso. Quando a gente se submete à vontade de Deus, Ele coloca em nós vontades novas. Por isso que lá no Salmo 37 vai dizer assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não que eu possa sonhar com qualquer coisa e Deus é o meu gênio da lâmpada. Não, quando eu agrado a minha vida do Senhor, quando eu me preocupo em fazer a sua vontade, o meu coração começa a ser mudado e até os meus desejos viram esperanças que atuam na minha fé, que se tornam realidade. Está fazendo sentido para você? Sim? E aí agora um pouquinho mais para frente, no livro de Tiago, você está em Hebreus 11, 2 páginas para frente, você vai estar em Tiago 1. Em Tiago capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai nos ensinar que a nossa fé tem que ser provada para crescer. A nossa fé precisa ser confrontada para que possa crescer. Uma fé que não é provada não cresce e não vive milagres. Então em Tiago 1, versículo 3, diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A nossa fé precisa passar por desafios, precisa passar por provas, para poder nos fazer avançar. E quando a gente atravessa esses desafios mantendo a nossa fé, o versículo 4 vai falar, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então Deus, Ele quer que não nos falte nada. Deus deseja que sejamos maduros, Deus deseja que sejamos íntegros, mas para isso a gente precisa aprender a perseverar em cada uma das provas da nossa fé. E quando a gente roda na prova da fé, a gente recomeça aquela caminhada de maturidade até que sejamos aprovados para poder gerar um novo nível de maturidade. Com um novo nível de maturidade, Deus nos confia novas coisas. Lembra que Jesus fala, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas aquele que é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Então Deus, lembra, como um pai, não será irresponsável de nos confiar o muito, se a gente não conseguiu manter e perseverar na nossa fé no pouco. E o pouco de hoje para ti, quem sabe era o muito de ontem, porque você avançou em maturidade. Mas para você receber o que é o muito de hoje, nós precisamos dar novos passos de maturidade. Então a vida cristã é uma vida com Deus que nunca para de crescer. Na vida cristã você pode ter 80 anos que você está sendo desafiado a crescer.
Na vida cristã, você pode ter lido a Bíblia várias vezes e você estará sendo desafiado a crer num novo nível. Porque cada vez que a gente aceita perseverar nas provas da nossa fé, Deus pode nos confiar coisas novas, maiores e melhores. Esse é o desejo de Deus, nos fazer participantes do seu reino, das suas promessas, não nos deixar faltar nada. Agora, se a gente não deixa faltar nada para um filho que é imaturo, para um filho que não é íntegro, o que ele vai acontecer com as coisas que ele ganha? Vai destruir a vida dele. Então a fé precisa ser aprovada e perseverar para causar as promessas e as bênçãos de Deus na nossa vida. Tem coisas que a gente não recebe porque não ora. Tem coisas que a gente não recebe porque não passou na prova. Então Deus ele vai trabalhando todas essas coisas em nós como um pai para com seus filhos. E eu quero que você perceba que para viver pela fé tem duas coisas na Bíblia que são inimigas disso. Tem duas coisas que não dá para viver pela fé com esses dois atributos. O primeiro é a pessoa que escolhe não crer. A pessoa que escolhe não crer é o que a Bíblia chama de incrédulo. O incrédulo é aquele que não crê. Então, por exemplo, Jesus foi lá em Nazaré, quis fazer milagres, quis abençoar as pessoas, começou a pregar, e as pessoas que ele estava pregando eram pessoas que não criam nele. E aí a Bíblia fala, Jesus não pôde fazer lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Assim, é possível pessoas estarem na célula, na igreja, acessando a palavra de Deus, mas recebendo isso com descrença. Recebendo isso dizendo, eu não creio. Eu estou aqui para ver que dá errado. Eu estou aqui para provar que não funciona. Eu não creio. Não pense que você vai receber algo de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, tem uma outra coisa que impede a gente de viver pela fé. São as pessoas que não creem o suficiente. É o que Jesus chama de uma fé pequena. A fé pequena nos impede de avançar para novos níveis daquilo que Deus tem preparado. A fé pequena ela nos faz chegar a um determinado ponto, mas em algumas provas ela precisa crescer para que a gente possa perseverar. E eu sei que você veio aqui num domingo de sol, pela manhã cedinho. Eu tenho quase certeza que se você não veio aqui ameaçado, você não é um incrédulo. Você não é uma pessoa que diz assim, não acredito em nada disso, mas vou lá passar calor domingo de manhã. Vou me arrumar, vou sair, vou acordar cedo domingo para buscar Deus naquele lugar, lá naquela igreja. Mas eu não creio em nada, mas eu vou. Eu acho que não é o caso, eu acho. Se for o caso, que Jesus te converta hoje. Mas eu quero falar com aqueles, como todos nós, que precisam que a sua fé cresça. Você precisa que a tua fé cresça ou não? Eu preciso. Porque se a nossa fé crescer, nós vamos viver coisas maiores no nosso Deus. Então, independente do tamanho da nossa fé, a Bíblia nos revela que ela pode crescer. E aí, ao longo do Evangelho de Mateus, se destacam, eu vou destacar hoje 4 ocasiões que Jesus falou para os seus discípulos, a fé de vocês está pequena. Vou destacar 4 ocasiões que ele disse, olha, com isso aí, a fé de vocês está pequena. Homens de pequena fé. Ai, ai, ai. Precisa resolver uma coisinha aí. E interessantemente, que eu vou te mostrar hoje, é que em cada uma dessas 4 ocasiões, coisas diferentes estavam apequenando a fé dos seus discípulos. E aí nós vamos ter que ter uma atenção grande hoje, porque eu vou precisar do teu coração inteiro aí, porque cada uma das ocasiões é uma história bíblica que rapidamente nós vamos ver no livro de Mateus. Então, abra comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, e nós vamos avançar em ordem. Depois nós vamos ao capítulo 8, depois nós vamos ao capítulo 14, depois nós vamos ao capítulo 16. Em Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 25 e 30. 25 e 30, para não demorar muito. Só os dois, 25 e 30. Achamos aí Mateus 6, quem achou diz amém aí. Amém. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo,
quanto ao que vestir. E essa palavra preocupação ali, ela tem um mal entendido em português, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você, mas já quero esclarecer por alguns de nós que tem uma outra tradução da Bíblia. Se você tem a Bíblia na tradução baseada no João Ferreira de Almeida, que é o tradutor da Bíblia do século retrasado, então ele disse assim: não andem ansiosos. Alguém tem assim na sua Bíblia? Não andem ansiosos por alguma coisa? Alguém tem? Escrito na sua Bíblia aí? Tem uma, duas pessoas que tem. Então essa preocupação é aquela preocupação demasiada, que causa uma angústia, uma ansiedade. Jesus fala: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não sei, para alguns aí eu não sei. E o corpo mais importante que a roupa? Aí no versículo 30 vai dizer assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, e aí aparece a expressão, homens de pequena fé. Eu vou chamar hoje essa pequena fé de uma fé contaminada. Ela não cresce porque ela está contaminada, ela está sufocada, ela está inibida, ela está impedida de crescer por algo. E o que é esse algo dessa primeira ocasião que está fazendo essa fé ser contaminada? Primeira coisa que eu quero te dizer é: descontamine a sua fé das preocupações. Diga para quem está ao teu lado: descontamine a sua fé das preocupações. E eu vou pegar hoje aqui 4 áreas que eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai ser mais forte na tua vida. Talvez você não é uma pessoa naturalmente angustiada, naturalmente ansiosa, naturalmente preocupada. Apesar de que a ansiedade é o mal do século 21. A ansiedade aliada a situações que chegam a desencadear a doença da depressão é o mal do nosso século. Então nós estamos sendo forjados como sociedade a vivermos ansiosos, a vivermos preocupados, a vivermos com demasiadas informações que nos tiram a paz, que nos tiram do presente, que nos fazem olhar para frente, especialmente para o que pode dar errado, especialmente para os problemas, especialmente para as angústias. Então Jesus ele ensinou: homens de pequena fé, não se preocupem, não andem preocupados. E eu quero te dizer que essa preocupação não é aquele senso de responsabilidade que todos nós devemos ter. Todos nós devemos ter um senso de responsabilidade. Não vamos entender essa palavra dizendo assim: não, Jesus diz para eu não viver preocupado. Eu vou gastar meu salário em 2 dias então e não vou me preocupar. Jesus diz para eu não viver preocupado. Eu estou cansado que teve culto hoje, eu não vou levantar para ir na aula nem para trabalhar amanhã, porque eu preciso descansar sem me preocupar. Como diz, né, lá numa cultura aí no nosso país: não aperte a minha mente, não aperte a minha mente, eu tô tranquilo, não me sufoca agora. Não é isso que Jesus falou. Aquela preocupação de você assumir os teus compromissos e as tuas responsabilidades, ela é bíblica. Qual que é a preocupação que Jesus está aqui assinalando que ela vem contaminar a nossa fé? É aquela preocupação que você para de viver o hoje para viver o problema que ainda nem aconteceu. Você para de viver hoje aquilo que Deus tem te dado para sofrer por antecipação por coisas que talvez possam dar errado na tua vida. E aí a gente pega ali situações financeiras, situações de saúde, possibilidades do mercado, da empresa. E se eu perder o meu emprego daqui a 6 meses, como é que eu vou me casar se eu perder meu emprego? Se eu por acaso bater o meu carro o ano que vem, como é que eu vou ter um filho desse jeito? E se baterem no meu carro, como é que vai ser? Entende? Aquelas preocupações que vão nos tirando a paz. E será que na minha família vai estar tudo bem? E se eu adoeço? E se não sei o quê? E a gente começa a encher a nossa vida, e eu vou chamar essas preocupações hoje aqui de fé no problema. A gente facilmente começa a ter uma esperança que vai dar errado.
A gente começa a ter uma imagem, a gente chega a enxergar, eu morrendo daquele acidente, meu Deus do céu, eu não vou sair de casa porque eu acho que eu vou morrer num acidente. Eu começo a enxergar, eu vou pegar aquela gripe e eu acho que eu vou ficar internado, eu acho que eu vou ser entubado, meu Deus do céu, não posso. E a gente começa a sofrer. É fé no problema. Olha o que é fé, a certeza do que se espera. Então eu espero que vai dar tudo errado. Eu vou tendo fé no problema. É a prova do que eu não vejo. Eu já vejo a situação, minha mulher vai me trair, vai me deixar. Ela vai achar um cara mais bonito, mais cheiroso que eu, mais forte que eu. Ela vai achar um mais rico, ela vai se apaixonar e ela vai me deixar. Eu acho que pode ser daqui a uns 15 anos, meu Deus, ela não me ama mais. E eu começo a ter fé e eu começo a ver essa imagem. Eu começo a ter fé nessa esperança. Que o problema que não existe enche o meu coração. Jesus está nos ensinando que essas preocupações, elas contaminam a nossa fé. É como se eu imaginasse o meu futuro sem Deus. Eu imagino 2026 sem Deus. Eu imagino as minhas finanças sem Deus. Então eu estou crendo naquilo que o diabo pode fazer para destruir a minha vida, mas não estou crendo que o justo viverá pela fé, que o justo não mendigará o pão, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não estou crendo que Jesus, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Eu não estou crendo que eu prosperarei naquilo que eu for fiel a Deus. Eu não estou crendo que o Senhor abrirá as comportas dos céus, derramará bênçãos sem medida sobre a minha vida. Eu não estou crendo que os meus filhos serão abençoados. Eu não estou crendo na palavra de Deus. Eu estou com fé no problema. Fez sentido para você? Isso apequena a nossa fé. E aí, por mais que eu estou orando, eu estou adorando a Deus, eu estou frequentando os ambientes cristãos, eu não estou tendo fruto na minha vida. Porque eu estou com a minha fé sufocada, contaminada pelas preocupações. Como é que eu descontamino a minha fé aqui? Está no versículo 30. O versículo 30, Jesus nos ensina. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Ou seja, confia no Senhor. Escolhe confiar em Deus. Escolhe fazer a tua parte bem feita e deixar a parte de Deus para Deus. Escolhe como Abraão. Ou Deus vai ressuscitar o meu filho, ou Deus vai me trazer uma provisão. Ou Deus vai me dar uma coisa nova. Ou faz parte do propósito de Deus isso. Não importa o que aconteça, eu vou crer e confiar no meu Deus. Ele sempre tem o melhor. Ele sempre faz pelo certo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente atravesse doença, mesmo que a gente atravesse luto, mesmo que a gente atravesse prejuízos, com o Senhor sempre é mais fácil, é melhor. Com o Senhor, o mal se torna em bem de alguma forma. Então as preocupações demasiadas só nos levam a perder o que Deus tem preparado para nós. Certo? Segunda ocasião que a nossa fé fica pequena está em Mateus 8, 23. Vamos ler 2 capítulos para frente. Mateus 8, 23 até o 26. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos viver com o Senhor. É assim que está escrito na Bíblia? Olha a oração deles: Senhor, eu vou morrer. Que oração é essa aí? Que bom que Jesus só respondeu a primeira parte da oração. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? E o que ele diz de novo? Homens de pequena fé. O que é agora o fator contaminante da fé na vida dos discípulos nessa situação? É o medo. Segunda coisa que eu tenho que te dizer: descontamine a sua fé do medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E o medo de um, às vezes, é inexplicável para o outro. Medo de barata. Para alguns é inexplicável, para outros é terrível. A mulher pega o tamanco lá, mata um escorpião. Mas a barata, meu Deus. Os nossos medos
tem a ver com quem nós somos, tem a ver com as nossas limitações. Cada um de nós tem medos específicos. Alguns de nós têm medo da morte, temos medo de ser traídos, temos medo de não dar certo, temos medo dos outros nos acusarem, temos medo da enfermidade, temos medo do futuro, temos medo da violência, temos medo da morte em meio a uma tempestade, em meio a uma crise. O Senhor Jesus, ele diz que quando no meio de uma crise, do desespero, nós escolhemos o medo, a nossa fé fica contaminada. Quando nós deixamos o medo governar a nossa vida, nós vamos ficar na defensiva. Nós vamos nos sentir acuados. Olha lá o gigante Golias. Chegava lá, todo pomposo, todo imponente, né? Levantando, estufando o peito. Bum, 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 bum. Tem alguém aí para me enfrentar? E todo mundo, todo o exército, a Bíblia fala, ficou tremendo de medo. O Davi chegou lá, olhou o mesmo desafio e disse o quê? Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? É hoje que ele vai cair. Ou seja, ele tinha tudo para ter medo, mas ele escolheu olhar para Deus e depositar fé no poder e na presença de Deus na vida dele. Então Jesus, ele nos ensina aqui que o medo, ele nos acovarda de agir. Você já viu isso? Quando a gente está com medo, a gente fica reprimido. A gente ia falar o que pensa, mas está com medo. A gente ia se posicionar, mas tem medo que aconteça um problema em casa. A gente ia declarar o que cremos, mas e aí se me demitirem por causa disso? A gente ia agora viver pela fé, mas e agora? E agora? E se eu vou lá ajudar aquela pessoa e eu pego uma doença lá? E às vezes o medo está apequenando a nossa fé. Quando a gente percebe isso, o medo nos faz crer que Deus não se importa conosco. O medo nos faz crer, olha só essa tempestade, Jesus está dormindo aí, Ele nos trouxe aqui para morrer mesmo. Jesus, acorda! Senhor, nos salva! Olha só, eles tinham fé ou não tinham? Tinham. Jesus nos salva! Eram incrédulos ou tinham fé em Jesus? Tinham fé. Mas junto com a fé, o que eles disseram? Nós vamos morrer. E Jesus, ele repreende, dizendo homens de pequena fé, por quê? Porque Jesus esperava acordar, eu estou agora conjecturando, Jesus esperava se acordar, aquela tempestade, Jesus dormindo, se acordar e ver os discípulos lá, eu declaro agora a tempestade pare, nós vamos chegar do outro lado, Senhor, agora libera o teu poder, Jesus, tu nos acordou, nos ajuda aqui, vamos liberar aqui a graça de Deus contra essa tempestade. Eu acho que Jesus esperava isso. Não sei se Jesus não estava meio dormindo, meio acordado, só olhando os discípulos assim, como é que eles estavam fazendo. Porque o medo impediu eles de crer. E eles até na sua oração revelaram que não tinha fé. Muitas vezes nós estamos fazendo orações que não liberam o agir de Deus. Porque na nossa oração nós estamos somente lamentando as coisas para Deus. Faz parte a gente lamentar as coisas para Deus. Faz parte a gente abrir o nosso coração para Deus. Mas quando a gente faz isso jogando a toalha, Deus não tem muita oportunidade de resolver o nosso problema. A gente precisa abrir o nosso coração, mas reverter as coisas com esperança. Então o segundo contaminante aí da nossa fé é o medo. Como é que eu descontamino aqui a fé do medo? É orar com confiança, é orar pelo que eu creio, mesmo que o que eu vejo está ao contrário. Mesmo que eu estou no meio de uma tempestade, mesmo que parece que está dando tudo errado, eu vou orar com confiança e eu vou crer na esperança da promessa da palavra de Deus. Jesus tinha dito para eles, vamos para o outro lado. Se Jesus disse vamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Nós não vamos morrer na tempestade. E assim a gente deve orar insistentemente. Por isso, o pastor Po Yong-cho nos ensina, falecido pastor Po Yong-cho, que um dos segredos da oração eficaz é, em alguns momentos, nós de propósito
fecharmos os olhos para orar. Por que ele dizia isso? Porque quando a gente fecha os olhos para orar, a gente para de se contaminar com aquilo que nós estamos vendo e que gera medo. E a segunda coisa que o que nós estamos vendo gera, além do medo, é o terceiro contaminante da nossa fé. É a dúvida. Descontamina a tua fé da dúvida. Vamos ver agora Mateus capítulo 14. Estou quase bom. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28 é o naufrágio de Pedro. Opa, é quando Pedro andou sobre as águas. Diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pena que a história não acabou aqui. Ela tem uma coisa para nos ensinar. Versículo 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Veja que a fé de Pedro agora aprendeu com a tempestade. Ele não disse, eu vou morrer. Ele só disse, salva-me. Ou seja, ele enfrentou o medo. Porém, por que ele afundou? Porque Jesus disse ali, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, quando a gente enfrenta o medo, a gente começa a vencer essa prova da fé, mas ainda contaminando pelo olhar das circunstâncias, a gente fica com dúvida. E a dúvida nos faz afundar quando estamos andando no sobrenatural. É a dúvida que nos faz perder o ambiente profético. É a dúvida que faz perder o sobrenatural de Deus. Tivemos com o apóstolo Márcio Tani no mês passado o nosso seminário profético. A maioria estava presente, tivemos um grande grupo da igreja presente. E eu falei para algumas pessoas o seguinte, aquilo que você recebeu hoje pode se perder em algumas semanas. Talvez na tua vida tu já está percebendo que está esfriando o que você recebeu no seminário profético. Por quê? Primeiro, porque nós temos que cultivar essa relação mais intensa e sobrenatural com Deus. Segundo, porque às vezes nós ativamos algo dos sentidos espirituais e cremos, e vimos, e ouvimos, e percebemos. Mas 2 semanas depois, Deus falou contigo no meio do teu trabalho, e tu diz assim, será? Será que é Deus mesmo? Não, acho que não. Aí mais 1 semana depois, tu estava em casa, e Deus falou algo contigo, para te fazer algo por uma vida de alguém, ou para buscar Ele, ou para mudar algo que você estava fazendo, ou para te dar um alerta. E não, isso é coisa da minha cabeça. Será? E aí a dúvida vai fazendo a gente afundar aquilo que nós tínhamos andado no sobrenatural. Com Pedro foi assim. Isso contamina a nossa fé. A dúvida é uma fé dividida. O apóstolo Tiago, ele escreve, aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. As ondas do mar são tão bonitas, né? A gente gosta tanto. Mas o apóstolo Tiago, ele escreve dizendo assim, elas nunca chegam em lugar nenhum. As ondas do mar vão e voltam. Vão e voltam. Aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Agitado pelo vento, nunca alcança. Nunca chega lá. E aí nós aprendemos que a dúvida, tantas vezes, estamos cristãos, estamos lendo Bíblia, estamos frequentando a igreja, estamos sendo adoradores, mas a dúvida está impedindo o crescimento da nossa fé. E por isso impedindo de Deus fazer novas coisas. Como é que eu descontamino a fé dessa dúvida? Eu tenho que fixar a minha atenção, o meu foco na palavra de Deus e não naquilo que eu estou vendo. Por isso que o apóstolo Paulo ele afirma,
andamos por aquilo que vemos e não, andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Devemos viver por fé e não por vista. Então a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Temos que perceber as circunstâncias? Claro que temos. Mas não devemos deixar que elas ditem o nosso coração, aquilo que é a nossa esperança. E a quarta coisa que eu quero te mostrar dos homens de pequena fé está em Mateus capítulo 16. Vamos ler lá Mateus capítulo 16. O último destaque que eu vou dar hoje para essa expressão homens de pequena fé que Jesus nos ensina. Do versículo 5 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E entre eles discutiam entre si: é porque não trouxemos pão. Percebendo uma discussão, Jesus lhes perguntou: o que ele disse ali? Homens de pequena fé, por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ou seja, parece nós, aquele dia do seminário, a gente levou o Márcio para almoçar num restaurante, num dos dias, e um dos que estavam na equipe ali, junto com o Márcio, ficou sozinho com ele, serviu primeiro, ficou sozinho com ele. E aí, o Márcio estava cortando o bife e disse assim: e aí, o que tu achou do bife, da comida? E ele ficou pensando: e agora, ele está falando sobre a comida mesmo? Ou será que ele está falando algo profético para a minha vida? Essa preocupação a gente tem que ter com Jesus. Jesus estava no dia a dia junto com seus discípulos, e ele estava ali falando que tinha esquecido de levar pão. E Jesus puxou um assunto: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que automaticamente eles pensaram? Ele está nos criticando porque a gente não trouxe o pão. E ele chamou eles: não, homens de pequena fé. O que a gente aprende isso? Que a última coisa que contamina a nossa fé é um olhar racional para todas as coisas. É quando a gente escolhe ver todas as coisas somente do ponto de vista humano. Tudo que dá certo é porque foi coincidência, foi porque eu fiz certo, foi por causa que eu sei, foi por causa que o meu plano aconteceu. Não teve nada de espiritual nisso. Tudo que dá errado também é por causa do fulano, do ciclano, eu sei explicar tudinho. Não existe nada a ver isso com as regiões celestiais. Coisas espirituais é só quando eu vou domingo na igreja. O resto da minha vida é só racional. Às vezes nós estamos crendo em Jesus quando a gente adora Ele, crendo em Jesus, se eu enfrentar a morte eu vou estar vivendo eternamente, mas no meu dia a dia eu estou tendo um olhar somente racional para todas as coisas. E se eu escolho ver as coisas somente com os olhos humanos, naturais, racionais, da lógica, a minha fé será pequena. A minha fé será contaminada. Então Jesus ele está nos ensinando: tenha discernimento espiritual nos detalhes da tua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, embora já tenhamos considerado até Cristo dessa forma. O apóstolo Paulo nos ensina também, quando escreve aos Coríntios, que nós devemos, como homens espirituais, ver as coisas com olhos espirituais. E por vezes nós estamos cristãos, e isso normalmente acontece quando estamos cristãos há bastante tempo. Isso acontece quando eu já sou um líder de célula, um supervisor, um pastor, e eu passo a minha semana toda resolvendo um monte de coisa da igreja, da célula, da palavra de Deus, somente de forma humana. Somente através das minhas habilidades naturais. Isso acontece com todos os tipos de cristãos. A tendência que nós temos de tirar o discernimento espiritual da nossa realidade. Você está entendendo isso? Então a quarta coisa que contamina a nossa fé é essa racionalidade excessiva. Ter razão,
ter lógica não é pecado, Deus nos deu isso. O problema é quando isso mata o nosso discernimento espiritual. Esse fermento dos fariseus e dos saduceus é justamente isso. É querer encurralar Jesus, querer ter explicações filosóficas, querer ter religiosidade, querer agora provar por A mais B coisas que existem em fé, que estão ali relatadas no capítulo 16, para você ler depois, no versículo 1. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e puseram à prova, pedindo que mostrasse um sinal do céu. Os discípulos viram isso. E depois estavam preocupados com o pão, e Jesus disse, cuidado com esse fermento aí dos fariseus. Porque o fermento é uma pequena porção que contamina toda a massa. O fermento é uma pequena coisinha. Em Eclesiastes, a Bíblia fala assim, da mosca no perfume. Você já ouviu essa expressão lá de Eclesiastes? A mosca no perfume. Se cai uma mosca no perfume, mais caro que for, ele azeda o perfume. A mosquinha estraga uma essência caríssima, em grande quantidade. Uma mosquinha que cai no perfume. Essa mosquinha, às vezes, é o fermento dos fariseus. É esse olhar racional. É essa religiosidade. É esse vir no culto só para cumprir tabela. Eu estou pregando hoje, tu vê, meu Deus, mas já é tal hora, o cara não para de falar, já estou louco de fome, ai, barbaridade. E ele falou agora isso só por causa do almoço. É nós não termos discernimento espiritual das coisas que nós estamos vivendo. Descontaminar a fé aqui é desenvolver discernimento, sensibilidade espiritual, ver a vida com olhos espirituais e não apenas da lógica. Cuidado para não agora ver as coisas só com olhos espirituais e não fazer aquilo que a tua razão exige. Cuidado. Tenhamos um espírito de equilíbrio em tudo aquilo que nós façamos. Então, qual é a fé que cresce e que vence os desafios? É a fé que, quando a pessoa é provada nas angústias, ansiedades e preocupações, ela escolhe confiar em Deus. Qual é a fé que cresce para perseverar para a integridade e para o fruto? É a fé que, quando está uma tempestade que me faz ter desespero, que me faz ficar apavorado, que me faz ter medo, eu não faço uma convicção de que a morte chegou, de que vai dar errado, antes de que isso aconteça. Eu vou orar com a esperança da promessa de Deus. Qual é a fé que persevera, que avança na prova, quando eu estou andando no sobrenatural? É eu tirar o foco da palavra de Deus e colocar na dúvida. Será que isso é verdade? Será que isso é certo? Como é que eu estou conseguindo caminhar em cima da água? Tem um ventão aqui. A dúvida me faz afundar. Qual é a fé que agora me faz crescer e avançar nas provas da minha vida? É quando eu paro de olhar somente com a razão, com a lógica, e começo a dizer assim, não, mas isso não pode ser natural. Isso tem que ser espiritual. Eu tenho que orar sobre isso. Eu atendi esse cliente igualzinho os outros. Como é que esse homem agora está querendo processar a minha empresa? Isso é espiritual. Eu tenho amado a minha família, me dedicado, cumprido a palavra de Deus. Como é que eu e minha esposa só brigamos todos os dias? Não, eu não aceito. Isso é espiritual. Eu vou gerar com discernimento espiritual os milagres de Deus na minha vida. Quando a gente aprende isso, a pequena fé não é a ausência de fé, é uma fé contaminada, é uma fé misturada. E Jesus, ele não condenou os seus discípulos. Ele chamou homens de pequena fé, sabe por quê? Porque ele queria torná-los homens de grande fé. Quando Jesus nos deixa esses relatos, ele quer que a gente aprenda com essa história e nos tornamos grandes homens e mulheres de Deus, que vivem pela fé, que não retrocedem, que vivem milagres em sua realidade.